Boa tarde a todos. Muito obrigado aí pela presença de todos vocês aqui com a gente. Meu nome é Rinaldo Bonfim. Quem não me conhece ainda, eu sou o diretor comercial aqui da Corp. E hoje a gente vem com um tema muito interessante, com um evento com bastante conteúdo para vocês, tá? Vai ser bem interessante a participação de vocês. Vocês vão poder tirar algumas dúvidas e conhecer um pouco mais sobre duas soluções super importantes para a Corp e para vocês, principalmente, né? Que é a Stella Cyber, uma empresa que nós estamos começando praticamente agora, muito pouco tempo, né? A gente tem pouco mais de 6 meses que a gente começou com a E7, e uma parceria entre E7 e Stella Cyber, que é que é o principal motivo dessa reunião que nós estamos fazendo aqui com vocês hoje, certo? E eu não vou dar nenhum tipo de spoiler, vou deixar para o pessoal comentar isso durante a apresentação, pois vai ser um evento muito interessante com muito conteúdo para vocês, tá? Nós teremos aqui teremos, não, já temos aqui a presença do Silvio Berardo. Silvio, quem já está aqui com a parceria com a COP há muito tempo, já conhece o Silvio. O Silvio foi nosso diretor de estratégia durante muitos anos e há pouquíssimo tempo atrás ele assumiu como Country Manager da Stella Cyber aqui no Brasil, tá? Matheus Polini e Rafael Garcia também dispensam apresentações. Eu acho que a maioria de vocês aqui já os conhece. A gente já deve ter feito algum tipo de evento, ou de apresentação, ou de webinar com vocês também, tá? E o meu time comercial que vai apoiar vocês em qualquer tipo de informação, em conteúdo, contato pós-evento, tá? Vai ser o pessoal que vai entrar em contato com vocês, que é o César Brunelli, que é o nosso gerente de produtos da linha Estelar. A Regiane, ela começou com a gente agora, o contato dela ainda não está aqui no slide, mas depois eu passo para vocês. Ela é a gerente de produtos da linha E7 aqui dentro da Corp, tá? E o Luiz Orlandi, que é o nosso pré-vendas para toda a linha de Stella Cyber aqui dentro da Corp. Então, vocês podem ter certeza que vocês estão muito bem amparados, tanto pela Corp quanto pelos dois fabricantes, principalmente pela Stella Cyber, que tem uma pessoa aí representando a empresa no Brasil, que é nosso amigo, nosso parceiro, já trabalhou com a gente por muitos e muitos anos, e é para ele que eu vou passar a palavra agora, para que ele inicie essa apresentação aí com vocês, tá bom? Silvio, fica à vontade. Bem-vindo aí agora pela Stella Cyber, tá? Fique à vontade para interagir com o pessoal, conosco, e o recado agora vai ser dado por ele. Obrigado, Silvio. Um abraço e obrigado a todos, pessoal. Obrigado. Obrigado, Rina. Obrigado, pessoal. Eu tenho um desafio bacana para contar para vocês, que é falar dessa incrível integração entre a Stellar Cyber e a E7. Esse é um tema que eu até já comentava um tempo atrás. Eu acredito que vai ser uma coisa que talvez alguém que não conheça ainda nem a Stellar Cyber e nem a E7 vai ver com outros olhos. Então, bacana. Porque a gente vai falar um pouco dessa parceria e a gente vai fazer uma demonstração de como isso aí funciona. Tá? Assim, vai ser uma oportunidade bem bacana. Mas, primeiro, posicionar um pouquinho da gente e da parceria. A SET é uma dos líderes na Europa de soluções de defesa proativa no endpoint, tá? E a Stella Cyber não tem solução de endpoint, ela tem uma solução de defesa proativa além do endpoint. Em combinados, a solução gera uma oportunidade para quem quer gerenciar as operações de segurança de forma integrada, unificada e pronta para entregar um alcance muito maior do que a gente está acostumado a ver no mercado. Então, a gente consegue fazer detecções automáticas, correlacionadas e acionar através da console da Stella Cyber as respostas necessárias no endpoint. Estou falando assim de forma genérica, vai ficar ainda um pouco nebuloso, mas vocês vão ver isso funcionando em 2 segundos. Bom, vamos falar então primeiro um pouquinho da plataforma Stellar Cyber. A Stellar Cyber, ela veio, é uma empresa com 10 anos de mercado e uma presença global bastante intensa. Tá? Assim, mais de 50 países onde a gente tem presença, a gente já tem muito mais de 12 mil clientes, a gente monitora mais de petabytes de informação.
E a gente tem parceria com integração dos principais players de mercado. Então, como eu comentei antes, a gente não tem um EDR, a gente se conecta aos melhores EDRs do mercado nativamente. A parceria com a E7 ela é além do comum, porque a gente tem uma integração na área de desenvolvimento de APIs, para fazer com que as soluções se combinem e tenham uma atuação melhor. Tá? Então, basicamente, o que a Stellar Cyber faz é juntar a integração. Tranquilo. Então, o que a gente está falando aqui é uma solução que vai integrar dados de várias fontes. Então, a gente está falando do endpoint, que é o lado que a E7 é muito forte, e a gente, além desse ponto do endpoint, da solução da E7, a gente começa a olhar outros aspectos da segurança. Essa é a ideia do XDR, de atacar outros aspectos, como, por exemplo, a rede, soluções de nuvem, identidade, outras aplicações, e ver isso de uma forma integrada para que a operação, o time de SOC possa responder de uma maneira melhor. Então, assim, quando a gente fala da equipe de SOC, a gente está falando de um grande problema, né? A gente sabe que a superfície de ataque cada vez é maior, a gente sabe que a separação ou triagem de alertas manualmente leva horas por dia, e a quantidade de alertas que são gerados por dia é cada vez maior. Então, o cenário é muito simples, né? 67% dos alertas nunca vão ser investigados. O que é o resultado dessa equação? É a gente ficar exposto a riscos de segurança. Na área de SecOps, na área de segurança, operação de segurança, as empresas e os parceiros que prestam serviço têm alguns pontos que são comuns de problemas. Primeiro é a falta de visibilidade, assim, muitos pontos cegos na prestação de serviço, eu não vejo sempre tudo. Segundo é a criação manual de regras para fazer resposta ao que está acontecendo no ambiente. Ponto mais importante, a correlação de alertas, para saber que às vezes 50 alertas são exatamente a mesma violação de segurança, e o tempo de resposta. A Stellar Cyber responde essas três coisas de uma maneira diferente. Primeiro, a gente oferece visibilidade completa, a gente é um OpenXDR, OpenXDR, e a gente permite que você veja além do endpoint, veja todos os aspectos da tua pilha de segurança. A gente faz, em vez de você ter que construir ou trazer detecção para a sua plataforma, a gente tem detecção automatizada de resposta. A gente tem uma correlação que lê vários alertas e sabe que aquele alerta faz parte de um mesmo caso. Eu vou mostrar para vocês como é que isso funciona. E a resposta integrada, que é quando a gente manda que outros players façam ações específicas, como, por exemplo, a E7. Eu posso pedir para fazer uma ação junto com a E7. Então, a grande virada da questão com a Stellar Cyber é que a gente muda a perspectiva de uma investigação centrada em um monte de alerta que o analista não sabe o que fazer, para uma investigação centrada em casos. E a investigação centrada em casos, ela supõe que um caso tem vários alertas. E aí isso é aquilo que eu acabei de comentar com vocês, a gente começa a ver de um jeito mais claro os casos. Então, isso aqui são vários alertas transformados em um só caso. Então, teve uma invasão de uma máquina, essa máquina comprometeu outra máquina, essa máquina escalou para um servidor que foi comprometendo a rede, foi escalando. Você sabe exatamente o que aconteceu naquela invasão, apesar de não ser você que monta essa soma de alertas. A Stellar Cyber correlaciona isso para você usando inteligência artificial e, com isso, reduz o tempo do analista investigando o caso, porque ele não vai precisar juntar, ele já sabe que vai ir tudo de um caso só, e reduz o risco, né? Você vai estar menos exposto quando tudo está correlacionado. Então, o que a gente tem falado é a capacidade de entregar uma IA que é multicamada para as operações de segurança. O que quer dizer isso? Então, a gente pega as fontes de dados, dá uma analisada em cada uma delas, coleta dados de todas essas fontes. Uma dessas fontes é o endpoint, que é o E7, por exemplo. A gente normaliza esses logs que vêm de diferentes fontes, enriquece eles através de inteligência artificial, né, junta com os alertas e com a inteligência artificial preditiva, a gente consegue identificar as ameaças ou anomalias que estão acontecendo. Uma vez que a gente faz isso, a gente correlaciona os alertas e coloca eles visualmente gráficos através daquela interface que eu comentei com vocês, que é o GraphML. Aqui, literalmente, a gente liga os pontos para ver o que está acontecendo no caso. Eu gosto de pontuar aqui, quando a gente está falando de IA, muitas vezes a gente pensa só em ChatGPT. A Stellar Cyber tem 10 anos de mercado e ela já tinha no domínio dela o ponto AI. E ela está usando outras tecnologias que vão muito além do ChatGPT, que é o que a gente chama de LLM. Ela usa Machine Learning, Deep Learning,
o GraphML para fazer essas correlações. Mas também usa a parte de IA generativa, que é o LLM, como o ChatGPT. E a ideia do LLM é ajudar o analista a fazer investigações, ou seja, ele vai ser um copiloto que ajuda o analista a entender o que está acontecendo. Ajuda ele a criar relatórios, ajuda ele a tomar ações e começa a fazer, facilitar a vida desse usuário. Tá? Esqueci de mencionar aqui, mas, por exemplo, uma das partes de enriquecimento que a gente faz, através do uso de Threat Intelligence, a gente consegue conectar várias fontes de Threat Intelligence, uma delas pode ser a própria SET. Então, a nossa plataforma como um todo, ela começa como a gente muito conhecido no mercado como sendo um CIEM, a gente posiciona que a gente é uma plataforma, não uma ferramenta de CIEM, e a gente fala que Next Generation CIEM com recursos a mais. NDR, que é a detecção de rede, o EBA, que é a análise de comportamento, verificação de integridade de arquivos, e aqui um ponto muito importante, segurança de OT, que é muito usado para controle de equipamentos industriais na mesma console. Então, começa a monitorar não só segurança de TI, mas OT na mesma console. E a parte mais importante, que é a parte de resposta automática ao manual. Soma isso tudo com aquilo que a gente falou no slide anterior, na parte de inteligência artificial, gerenciamento de casos, juntar os casos, alertas em caso, as ferramentas de inteligência artificial, além de somar com feeds de inteligência, enriquecimento de contexto, fornecendo informações como, por exemplo, do MITRE-ATT junto, mais de 500 detecções de segurança comum, esse número hoje está mais ou menos em 700, e uma capacidade de, através de machine learning, detectar atividades anômalas. E aqui um ponto muito importante para parceiros que prestam serviço de segurança, a solução permite integrar todos os seus clientes num só produto e numa só console. E aí você deixa de estar olhando para os seus clientes por cliente e passa a olhar por criticidade. Então, o teu analista, na tua operação de SOC ou no cliente, vai estar olhando os incidentes mais críticos, ao invés de estar se preocupando com olhar os incidentes mais críticos de cada cliente. Ele vê num ponto só de todos os clientes. Aí isso faz muita diferença na operação do dia a dia do cliente. Então, por isso a gente tem falado, e o nome do webinar é Better Together, né, que é a integração entre os dois produtos, entre alguns produtos da família E7 com a Stellar Cyber já está pronto, é uma integração que já está acontecendo hoje, não tem custo adicional nenhum para os clientes que já têm ou E7 ou Stellar, os dois, né, que já tem E7 e Stellar Cyber, e a gente permite com que o endpoint da E7 traga informações que vão ser processadas pela Stellar Cyber, e ao mesmo tempo a Stellar Cyber gere solicitação de ações para a própria E7. Essa integração é incrível, e quando vocês colocam essas duas soluções juntos, a capacidade de oferta de vocês como parceiro é muito diferente de uma oferta isolada, tanto da Stellar Cyber quanto da E7, e muito mais abrangente que as soluções de mercado tradicionais, você tem uma visibilidade muito maior do que as soluções tradicionais. Então, se você está elevando o nível da conversa num ponto onde você consegue fazer muito mais coisas. Agora vocês vão ver alguns detalhes mais sobre a E7, do ponto de vista da E7, eu vou passar aqui a palavra, mas eu acho que vocês vão gostar muito de ver isso funcionando. Então, vocês vão ver isso aqui logo mais, eu volto para contar para vocês, tá? Passo a bola aqui para o Rafa. Bom, boa tarde, pessoal. Eu sou o Rafael, sou gerente de canais aqui da I7, tá? Se vocês repararem aí, o meu áudio ele tá saindo pelo computador do Matheus, mas é porque a gente tá numa sala e é o computador dele que tá plugado aqui no áudio, tá bom? Mas eu sou o Rafael, tá bom? Bom, vou falar para vocês aqui brevemente sobre a I7, né? De onde a I7 surgiu, um pouquinho sobre os nossos produtos, bem rápido, e aí eu já passo a bola para o Matheus, que vai falar para a gente ali tecnicamente, tá? Bom, sobre a i7 ela nasceu, deixa eu pegar aqui uma caneta para mostrar para vocês. A i7 nasceu aqui na Eslováquia, o nosso headquarter fica aqui na Bratislava, tá? É a nossa casa, é onde a i7 nasceu. Ponto importante é que a i7 ela se mantém ali controlada pelos mesmos gestores que a fundaram, que fundaram a i7, então a gente não teve aí nenhuma fusão, nenhuma cisão, nenhuma venda, nem nada do tipo, então continua no controle das mesmas pessoas que fundaram a i7 há anos atrás, há mais de 30 anos atrás. Hoje a gente conta
com mais de 2.400 colaboradores ao redor do mundo. Importante ressaltar ali que quase 50% desse número são de pessoas técnicas, são pessoas que trabalham com desenvolvimento da solução, desenvolvimento de segurança, de pesquisa e tudo mais, tá? Temos ao redor do mundo 23 escritórios próprios e 11 centros de pesquisas e desenvolvimento. Para a gente aqui, o que mais importa dessas informações é aqui, efetivamente, na América do Sul, onde a gente tem a nossa matriz Latam na Argentina, aqui em Buenos Aires. Em Buenos Aires, a gente tem um centro de pesquisa e desenvolvimento, isso é importante porque a gente consegue enxergar as ameaças a nível Latam, ameaças que são desenvolvidas diretamente aqui para o nosso público, né? E ainda mais importante é que temos uma sede, temos um escritório aqui em São Paulo, então aqui a gente conta com todo o time de comunicação, time de marketing, time de comercial, time de suporte, então todas as nossas comunicações saem em português, temos todo um preparado para apoiar vocês aí em tudo que vocês precisarem aqui em São Paulo, tá bom? Bom, hoje a E7 conta com mais de 500 mil clientes B2B, tá? Na nossa conta, isso falando globalmente, então temos mais de 500 mil clientes Enterprise, que a gente faz a gestão ali, faz o cuidado da segurança cibernética desses clientes. E temos mais de 1 bilhão de dispositivos protegidos. Essa conta inclui não só clientes próprios da E7, mas também as nossas parcerias aqui com a Google Play Store e a Intel. Na parte da Google, a E7 faz análises, compartilha informações. Então, toda vez que você entrar ali na Play Store e baixar um aplicativo, saiba que a E7 está trabalhando ali por trás daquele aplicativo, fazendo a verificação de que aquele aplicativo não é malicioso. E para quem utiliza os notebooks aí com chipset Intel, a gente tem uma otimização com esse parceiro, então as soluções da E7 elas rodam um pouquinho melhor ali em computadores que tem um chipset da Intel, tá? Bom, falando aqui bem brevemente sobre como funcionam os produtos da E7, tá? A gente trabalha com uma abordagem única em uma múltipla camada de segurança. Então, como é que funciona? Aqui a gente tem a nossa plataforma do E7, é aqui que os clientes gerenciam o endpoint, fazem todo o gerenciamento, tá? E aqui a gente acaba ramificando para vocês sobre as nossas soluções. Então, temos aqui o Mail Security, o Cloud Office Security. Esse aqui é importante para os clientes que acabam tendo ali, trabalham com 365, com Google Workspace. Então, a gente consegue ter uma camada de proteção específica para esses clientes. Conseguimos proteger também o SharePoint. Fazemos toda a proteção de servidores, tá? Desses clientes de endpoint, servidores e mobile. A gente consegue gerar toda essa proteção para vocês, tá? Trabalhamos também aqui, temos do nosso portfólio, dos nossos produtos, gerenciamento de patch e vulnerabilidades, tá? Então, a nossa solução ela já conta ali para que a gente consiga ter as soluções, os nossos apps ali atualizados na última versão, garantindo assim que não tenham brechas de segurança para versões antigas, tá? A E7 já trabalha com o conceito de proteção moderna do endpoint também, então não é 100% reativo ali, a gente já tem uma abordagem mais atual de como se tratar da defesa de cibersegurança, tá? Nossos produtos também contam com o Threat Intel, então temos ali uma inteligência já rodando por trás dos nossos produtos, tá? Temos alguns serviços que hoje não é o caso de falar, mas se vocês precisarem ou tiverem clientes que precisam de serviços como MDR, gerenciamento, a i7 também consegue apoiar, consegue ofertar isso para vocês, consegue fazer a entrega, tá? E o mais importante aqui, né, para nossa apresentação de hoje, temos aqui o LiveGuard Advanced, que é nosso Cloud Sandbox, e o Inspect, que é a nossa proteção, o nosso produto de EDR, XDR, tá? Ele já conta aqui com AI Advisor, então tudo que ele gerar de notificação, de push para vocês têm uma inteligência artificial ali que vocês conseguem conversar com essa solução e ela te dá ali detalhes de como que funcionou, como é que essa invasão, essa infecção, essa possível, né, invasão aconteceu no seu sistema, ela te dá pontos de melhoria e também ela te dá ali como que você pode resolver esse problema, não só remediar, mas também mitigar no futuro, tá bom? Bom, falando aqui sobre o E7 Live Sense, como a E7 aborda, né, como é que o nosso produto funciona, ele funciona ali em 3 camadas, então pré-execução, execução e pós-execução. Então, a gente tem aqui módulos importantes,
né, módulos dedicados para cada tipo de ameaça. Então, a gente consegue ter aqui uma proteção de reputação e cache. Então, temos aqui uma proteção para Network Attack Protection, temos o FI Scanner, Machine Learning, tudo isso em uma camada de pré-execução, tá? Passando para uma camada de execução, então, aqui a gente já vai ter para vocês o Ransomware Shield, que é um módulo dedicado para ameaças de ransomware. Então, isso é muito importante, ainda mais nos dias de hoje, né? A gente já conseguir contar com um módulo dedicado aqui para o combate de ransomware. E junto desse Ransomware Shield, a gente tem um produto novo aqui que chegou fresquinho na E7, que é o Ransomware Remediation. Então, contando ali, né, que o endpoint ele identifique que aconteceu uma invasão ransomware, que começou algum tipo de criptografia, então a gente já consegue remediar essa criptografia, já consegue restaurar o seu ambiente ali antes dessa ameaça ter entrado dentro do seu sistema, tá bom? Temos aqui mais algumas proteções de execução e de pós-execução, como o Live Grid, Secure Browser e o Bootnet Protection. Não vou explicar efetivamente cada uma delas para vocês, para não ficar maçante, né? É só para vocês entenderem o conceito de como que funciona, como é que a E7 trabalha ali dentro do seu endpoint, como é que a gente protege vocês. Então, a gente tem múltiplas camadas de proteção. Dentro dessas camadas, a gente tem alguns módulos dedicados e proteções dedicadas para cada tipo de invasão que possa tentar acontecer no seu sistema, tá? E, bom, falei agora um pouquinho, já falei da E7 e tudo mais. Agora eu vou passar a bola para o Matheus, ele que vai falar para vocês tecnicamente aí sobre as soluções e sobre essa parceria. Boa. Então, deixa eu abrir minha câmera aqui, pessoal, só um momentinho, para ver se a apresentação já sincroniza aqui. Opa. Um slide que o Rafa comentou agora, o LiveSense, né? Bom, então, pessoal, até aproveitando aqui, comentando mais alguns detalhes, o ponto principal também que a gente quer passar hoje em relação a isso é entender, por exemplo, que a Stellar Cyber ela trabalha um viés muito importante, né, que é unificar toda essa questão, essa série de coletas de informação, entender ali a raiz do problema, pensando, né, que hoje os atacantes, os cybercriminosos, eles usam diversos meios para isso. Hoje, no contexto de segurança, a gente não vai usar só um endpoint, a gente não vai usar só um file, somente um EDR, a gente vai contemplar várias camadas. Então é importante esse lado de conseguir correlacionar tudo isso. E como o Silvio bem comentou, hoje não é o foco da Stellar Cyber trabalhar com endpoint, mas é o foco da E7 e a gente faz isso muito bem, né? Então a gente estruturou o endpoint de uma forma com que ele consiga agregar em todas as etapas de um processo. Então, eu baixei um arquivo, executei ele fez alguma alteração na máquina, o endpoint vai acompanhar isso. E conforme há algum uso de ferramenta legítima, a gente tem soluções GDR, a gente tem análise baseada em IA, machine learning, para conseguir complementar toda essa investigação. E quando a gente junta isso, quando junta essas soluções, acaba enriquecendo muito tanto a coleta para o lado do cliente, mas também, principalmente, para vocês como parceiros, né, pensando ali em prover algum tipo de serviço. Bom, então aqui, de fato, agora a gente vai partir para algo mais visual, pensando em cybercriminoso, como que funciona um incidente, como que a E7 coletaria isso e como que a Stellar Cyber interpreta todo esse envio de informação. Bom, para contextualizar tudo que a gente vai passar nos próximos slides, um ataque, hoje em dia, né, quando um cybercriminoso ele faz um ataque bem elaborado, um ataque direcionado, um ataque estruturado, muitas vezes ele utiliza um cenário com várias etapas para que isso aconteça. Veja um acesso inicial, a parte ali de uso da persistência, né, então conseguir um acesso contínuo, um acesso ali a qualquer momento que eu precise, digamos assim. Escalação de privilégio, então comecei com o usuário do Rafael, que não tinha nenhum acesso, e fui escalando até um usuário administrador, um usuário do sistema para prover ali, ou as devidas alterações, ou a devida coleta, impacto que eu quero ali para o meu incidente, para o meu ataque. Movimentação lateral, muitas vezes o cybercriminoso ele inicia o incidente através de uma máquina. A gente citou ali o IoT, então, por exemplo, começa através de uma impressora ou até mesmo de uma máquina que não tem muito privilégio, não tem um significativo tão importante dentro da infraestrutura, e ele vai se movimentando até que chegue a um servidor de arquivo e consiga ali
é a questão de objetivos, que muitas vezes a gente vê como impacto, exfiltração de informação, né? Então, pegar ali tudo que essa empresa tem como planilha, as informações sensíveis e afins, extrair isso e vender, ou até mesmo gerar algum tipo de prejuízo para eles. Para entender melhor esse slide anterior, é um ponto que eu acabei não comentando, esse acesso inicial, persistência, escalação de privilégio, movimentação lateral, são basicamente chamados de TTPs, né? Então, táticas, técnicas e procedimentos que os atacantes utilizam, e que a gente pode utilizar de uma forma positiva para entender e já ali criar uma proteção, uma prevenção, né, antes mesmo de acontecer algum tipo de incidente. E aí, alguns detalhes, né, para a gente enriquecendo, até mesmo fazer mais sentido quando a gente tratar da demonstração. Primeiro ponto, o que eu vejo dentro de persistência, né, que os 3 pontos ali anteriores que estavam em azul, são os que a gente vai abordar, principalmente hoje. Quando eu falo de persistência, eu vejo pontos como ruas, que são basicamente aplicações potencialmente indesejadas ou potencialmente maliciosas, seja a questão de RMM, basicamente são ferramentas de acesso remoto, né, para monitorar e gerenciar ou outras máquinas, outros ambientes, ferramentas de proxy, ou até mesmo ferramentas maliciosas, né, como Cobalt Strike, o SystemBC, Sliver. Então, são pontos ali que muitas vezes a gente vê em casos de persistência. Em volta de tudo isso, o principal fator também é a configuração ruim. Muitas vezes aqui no E7 a gente busca trazer materiais de conscientização, pontos relacionados a como a configuração das ferramentas é importante. E aí, dentro de persistência, a configuração ruim é um ponto que pode, sim, permitir com que atacantes utilizem, por exemplo, imagino que vocês conheçam, né? O SSH, que é um recurso ali para eu conseguir acessar uma máquina, vir a linha de comando e tudo mais. Então, vou lá, tenho um servidor Linux, acesso via SSH, e eu consigo basicamente fazer qualquer alteração nele. Então, se isso, por exemplo, aqui não pode usar o SSH, ou tais máquinas, tais usuários não podem fazer isso. Ele tem um controle melhor, um controle mais detalhado. Bom, aqui é só algumas ideias para vocês irem visualizando melhor esse cenário. Então, qual que é o contexto que a gente vai abordar hoje, conforme a demonstração? Basicamente, é uma execução de comando. Aqui, eu comentei na persistência a parte de RMM, e o Ndesk é uma ferramenta legítima, mas é utilizada para acesso remoto. E o que eu posso ver um atacante fazendo dentro desse processo? Basicamente, ele estabelecer ali uma instalação do Ndesk. Então, posso injetar um comando, injetar um código malicioso através de algum executável, de alguma planilha e afins. E aí, rodou lá o executável, puxou esse comando. Então, ele fez a instalação do Ndesk, instalou de forma silenciosa. O usuário, basicamente, ele não vai ver, não vai entender o que está acontecendo, mas o Ndesk vai estar lá presente na máquina. E, em sequência, o que acontece? Tem ali um set password, então ele passa o comando, ele mostra a senha que vai ser setada e recebe o getID. O que o atacante fez? Estabeleceu um ponto de persistência, instalou de uma forma que o usuário não sabe, setou uma senha que ele pode utilizar e soube o getID para ele conseguir ali contínuo acesso no ambiente. Do outro lado, a gente vê a escalação de privilégio, roubo de credenciais, então ponto importante aqui. A gente tem alguns termos, então essa parte aqui é basicamente Living off the Land, então eu digo como LOTL, que é basicamente utilizar ferramentas legítimas para algum tipo de impacto no ambiente. Então, um LSAS da vida, que é um serviço dentro do Windows, que ele coleta e armazena credenciais, né, senhas do usuário, ele pode ser utilizado de uma forma indevida por um cybercriminoso ter mais informação, entender melhor ali quais usuários e quais senhas cada um deles utiliza. Então, acaba acontecendo isso, né? Então, tem ferramentas que são legítimas sendo utilizadas pelos atacantes. Configuração ruim também entra dentro desse ponto de escalação de privilégio. Senhas armazenadas em navegadores, até para um uso pessoal. Caso vocês façam isso, eu recomendo que parem, porque um ataque que rouba senhas armazenadas em navegadores é muito simples, é muito fácil, para os que muito bem entendem, acaba sendo algo muito fácil de fazer. Dump de credenciais, acho que aqui a gente vê outra série de possibilidades que o atacante pode utilizar e a gente vai explorar isso
dentro da demonstração, né? Como que esse aqui vai interpretar tudo isso? E aí, aqui, basicamente, a gente vê outros comandos sendo executados dentro ali do CMD, do PowerShell da máquina. Nesse cenário aqui, ele roda o run.dll32, que é um executável, um serviço, é um executável, melhor dizendo, dentro do Windows, que ele basicamente roda um arquivo DLL, ele executa um arquivo DLL. Matheus, o que esse arquivo faz? Ele faz algum serviço, alguma função dentro do Windows. E aí, nesse cenário aqui, por exemplo, ele injeta um código malicioso, né, uma informação maliciosa ali para que o ambiente funcione da forma diferente do esperado. E aí depois ele faz outro processo aqui, onde ele roda um novo CMD, criando ali um diretório temporário, onde ele vai setar algumas informações, ele vai criar um dump de um arquivo. Então é um ponto importante, né, ver essas movimentações, esse código malicioso sendo executado, por quê? Muitas vezes para o usuário, ou até mesmo para a gente em TI, pode ser algo que passe despercebido. Mas é muito importante a gente conseguir monitorar isso, né? Foram ferramentas legítimas fazendo processos maliciosos. Aí a gente passa para a movimentação lateral. Então, novamente, né, aplicações legítimas sendo utilizadas de má-fé, né, de formas indevidas, como o RDP, um SSH, outros formatos de acesso remoto do Windows. Então, são pontos aqui que também o atacante pode se aproveitar e adentrando o ambiente. No nosso cenário, o que a gente vai demonstrar? Que, basicamente, ele chama o CMD aqui de forma silenciosa. Então, esse S aqui grifado é de forma silent, né, silenciosa, onde o usuário não vai ver que está sendo acionado o CMD. Mas, em paralelo, ele vai estabelecer algumas configurações dentro desse CMD para que permita que o atacante faça alguma movimentação, já inicie algum acesso com permissão de administrador, como a gente vê aqui embaixo. Então, são pontos importantes. Novamente, uma movimentação que passaria despercebida, uma movimentação legítima, que o atacante pode utilizar ali para um impacto, para uma movimentação indevida. Bom, pessoal, e agora a gente vai ver uma demonstração disso, né, tanto dos comandos sendo executados. A gente, nesse caso da demonstração, vai trazer de uma forma mais visual, então a gente abrindo um CMD, fazendo esse processo de execução, mas muitas vezes isso acontece com que não apareça nenhuma telinha para o usuário, tá? Então acaba sendo algo, digamos, mais limpo. Tá? Bom, então aqui começa o processo de execução, aquele primeiro detalhe de persistência. Então ocorre a instalação do Ndesk, ele busca ali o download do Ndesk, executa ele de forma silenciosa. Se vocês repararem, fez a instalação, executou sem que a gente visse nenhum pop-up, mas ele aparece ali embaixo sendo executado, então já permite o acesso remoto. Aqui em sequência, a gente vê uma instalação de um outro software que ele faz a coleta de informações dos navegadores, então ele vai extrair credenciais salvas dentro desses navegadores que podem ser utilizados posteriormente. Outro cenário aquele LSAS que eu comentei, né, um serviço ali, um executável que faz a questão de armazenar credencial. Pelo Windows diretamente a gente pode gerar um dump, né? Então a gente salva as informações que ele está carregando. E aí o atacante ele pode fazer isso, absorver essas informações e posteriormente executar ali utilizando um usuário do sistema, aproveitar as credenciais que ali estão armazenadas. Aqui a gente vê um PSExec, então pode estar sendo chamado de uma forma silenciosa, e aí com permissão de administrador, né, quando ele dá aquele comando ali, OM, quem sou eu, né, e também qual grupo ele está, mostra que é um usuário do sistema, que é basicamente o teto ali de permissões que a gente pode ter, e também dentro do grupo de administração. Em sequência, ele executa uma série de comandos que faz alteração de registro. Então, o registro da máquina. O registro vai falar, a máquina tem que ligar, e essa permissão aqui não vai funcionar porque está setada dentro do registro. Quando eu mudo esse registro, eu posso alterar essas informações. Um endpoint sozinho, por exemplo, não pegaria esse tipo de visão, mas um EDR junto do XDR ali, a gente consegue ver isso da melhor forma possível. Então ele foi realizando uma série de movimentações até que ele chega aqui no acesso remoto. Então,
antes mesmo dele realizar qualquer acesso de usuário, ele consegue executar um CMD a partir dos registros que ele alterou anteriormente, e a gente pode ver que ele consegue já executar um impacto na máquina, coletar alguma informação e continuar ali escalando o privilégio. E aí a gente vê isso do lado da E7. Então, a E7 conseguiu identificar isso, a gente conseguiu, de alguma forma, entender o que estava acontecendo, e a gente vê a partir das detecções que isso sim ocorre. Então, por exemplo, mostrando aqui detecções de maior severidade, algumas sendo coletadas diretamente pelo endpoint, algumas sendo coletadas somente pela parte do EDR, né, que é o E7 Inspect, mostrando ali potencial movimentação potencialmente não segura, alteração de registro, dump de credencial. Então ele pega uma série de informações que foram as que a gente viu anteriormente, né? Aqui, por exemplo, ele já traz uma demonstração da detecção sendo feita. Então, até pegar o laser aqui para demonstrar para vocês, ele mostra toda a cadeia de movimento que foi acionada, né? Então, ele mostra que houve o uso de uma ferramenta em específico dentro do Windows, menciona aqui a nomenclatura relacionada a E7, todos os processos que foram executados. Conforme a gente clica nessas regras, ele correlaciona com o EXE aqui, trazendo mais detalhes. Então, por exemplo, mostrando que houve um processo não popular sendo executado, a partir de quem, qual que era a máquina. E aqui ele vai trazendo mais detalhes, né? Então, a linha de comando que foi executada. Vocês podem reparar que foi uma série de ações sendo feitas. A instalação do NDESC e resultando aqui uma regra que demonstra o parâmetro de instalação silenciosa para iniciar junto do Windows. Então, a ferramenta tem a capacidade de verificar tudo isso. Ela consegue ver todas essas movimentações. Aqui a questão de limpeza de arquivos também, então ele quer ser evasivo, não quer apresentar alguma suspeita, então ele vai limpando todo o processo, as movimentações que ele realiza. Então aqui, vendo mais algumas séries de detecções sendo coletadas, né? Então até, novamente, a linha de comando que foi acionada. A gente poderia expandir toda essa visibilidade pensando em, por exemplo, se fosse uma detecção que faz alteração de algum arquivo, ou melhor, a movimentação que envolve ali os registros sendo alterados, dentro do evento a gente consegue entender quais foram esses registros sendo modificados. Então é um ponto bem importante, né? Como a gente vem comentando, a ideia principal da ferramenta, iniciando aqui com a IDR 17, né? É prover informação, a gente consegue correlacionar tudo isso, entender como que iniciou o processo, qual que foi feita a movimentação. Posteriormente, a gente vai ver um pouco em relação ao lado da Stellar Cyber, então, entender como que ela amplia essa visibilidade, até mesmo correlacionar com outras informações a mais que acaba tendo, dependendo do cenário. E aqui, a gente vai mantendo, né, em relação às movimentações que foram feitas nos códigos que a gente executou anteriormente. Outro ponto, a gente pode expandir toda a questão de linha de comando, né? Se fosse uma série, um bloco, por exemplo, comando sendo executado, a gente conseguiria entender ali de uma forma mais visual, né? Qual comando foi executado, qual era a chamada feita por ele. O Rafael anteriormente comentou ali do AI Advisor, né? A gente conseguiria também correlacionar isso dentro da nossa ferramenta de IA generativa para dar informações, como se fosse um chatbot, só que generativa, né? Identificando e correlacionando esse incidente. Boa, Silvio. Bom, então, bem bacana assim, olhar os dois lados da demonstração, né? Entender tanto em relação a como que a E7 coleta, né? Ver toda a movimentação de endpoint, que o EDR consegue enriquecer ainda mais, porque muito do que foi executado não é papel do endpoint, como solução de anti-malware identificar, né, somente, mas também do EDR ali como movimentações legítimas sendo utilizadas por cybercriminosos, e aí ter ainda mais a relação de informações que a Stella Cyber para complementar ali a análise e conseguir trazer mais clareza, tanto para o cliente, de forma geral, né, mas também para vocês como parceiros investigando ali o possível incidente. Bom, pessoal, eu peço que compartilhem, né, perguntas, bom, qualquer tipo de informação, né,
o que acharam do conteúdo, se interessaram, se tem pontos que vocês ficaram ali curiosos, se tem alguma dúvida sobre o conteúdo específico, até alguma outra relação da nossa integração. Então, deixa aqui o ponto de perguntas e respostas. Eu vou. Matheus, Pode opa, falar, pode ir, falar. Rafa. Eu estava olhando as perguntas e respostas, Isso, eu perguntas ia falar aqui. isso também. O Renan mandou uma pergunta aqui, eu ia ler para o Matheus. Legal, então pode continuar, Rafa. Tá, o Renan mandou aqui, onde ficam armazenados os dados do Tenant Stellar? É possível alocar na nuvem do cliente? Já respondi para ele, pessoal. Boa. Tem um comentário embaixo, aqui. desculpa. Aí, Não tinha visto, o Luiz respondeu. Então, vou ler aqui a resposta do Luiz, pessoal, para ficar gravada, né, caso alguém veja esse conteúdo posteriormente, ou até mesmo para quem não viu ali a parte de perguntas e respostas. Basicamente, o Luiz comentou: os dados ficam alocados na plataforma, há um tempo de retenção quente, né, em relação às informações, e outro para retenção fria. É possível enviar os logs para outras plataformas, sim. Então, imagino que, de forma geral, né, se o cliente tiver uma plataforma que ele queira armazenar os logs que foram gerados, ele pode também compartilhar. Dependendo, Renan, se quiser expor um pouco melhor, imagino que é usar totalmente uma console ou um armazenamento de terceiros, né, sem armazenar diretamente na Stellar Cyber. Boa. Tem mais uma aqui. Luiz, eu vou ler aqui a pergunta, se puder reler a sua resposta ali, só para ficar gravado mesmo, para quem poder assistir depois, ela não vai ter acesso ao chat, tá? Então teve mais uma pergunta aqui do Newton. Ele perguntou: desculpe-me, mas entrei atrasado e não tenho certeza se vocês já falaram sobre isso, mas a pergunta é a seguinte: tendo o E7 e Stellar em uma única console, é possível ter visibilidade dos dois ambientes? Boa. Bom, aí a resposta do Luiz é sim, será integrado dentro da plataforma da Stellar para gerenciamento dos alertas de correlacionamento. Então, que basicamente, para qualquer cliente que tenha a solução da E7 ou tenha da Stellar e adquira o E7 e vice-versa, afins, basicamente vai conseguir controlar tudo a partir da console da Stellar Cyber, gerenciando ali os eventos que foram gerados, passando então, as informações do E7 para eles. E aproveitando, Tem mais Tem perguntas algumas ali no perguntas chat. no chat também, viu, gente? Deixa eu só comentar que a gente está estourando meio horário. Eu não sei se a Uhum. gente podia deixar para responder essas perguntas depois por e-mail. Eu não sei. Pode ser também. Estou preocupado. Pode ser, que tem duas perguntas só. Responde essas duas rapidinho, e aí a gente já parte para finalizar. Tranquilo. Então, o José mandou aqui uma pergunta, né, o José Roberto. Essa integração é simples, independente de produtos da E7? Então, José, de forma geral, o ideal aqui que a gente avalia é em relação a soluções, por exemplo, E7 Protect Enterprise, E7 Protect Elite. Por quê? São os bundles que a gente acaba tendo mais insumo de informação, né? Que já entra a questão de EDR, entra o Cloud Office para proteção do 365, do Workspace. Então a gente consegue já coletar mais informações. E para a Stellar Cyber, consegue correlacionar isso de uma forma melhor, né? Juntar todas essas informações e complementar com algo a mais, que eles possuam até mesmo algum outro parceiro que esteja relacionado a isso, uma solução de Fire, por exemplo. Essa integração é simples? Sim, dá para fazer isso baseado em API, tá? Então a gente tem uma API publicada que faz essa integração entre os dois fabricantes. Bom, e aí o Edson mandou aqui uma pergunta em relação a i7 é o melhor ou um dos melhores parceiros da Stellar na visualização e ação? Aí Silvio também, se quiser complementar, eu imagino que sim, Edson, a gente está ali com um dos parceiros mais qualificados em relação às informações que a gente consegue coletar, compartilhar, o nível de soluções que a gente integra junto da plataforma deles. É uma relação mundial. A Stellar e a i7 trabalharam juntos, né? Simplesmente eu li os dados deles e pronto, né? Houve um trabalho junto para o desenvolvimento da integração. E eu só queria também pontuar uma questão anterior, que apesar da Stellar trazer uma série de dados que são úteis na visualização, quando você vai na console da E7, você tem outras informações que podem ser úteis para uma análise mais aprofundada do que está acontecendo. Só para pontuar isso, que a ideia não é suprimir a console da E7, que ela tem muito mais outras coisas, quando você tiver um ponto de vista do endpoint, mas trazer o que você precisa para a perspectiva de resposta para tudo no console da E7. Quando a gente pensa numa análise de forense, por exemplo, os dados estão lá no E7.
Pensando na questão de controle também, a gente consegue trazer controle web, device, que são outros pontos que não é o foco de hoje, que a gente está falando mais em relação à análise de ameaças, mas a gente consegue enriquecer com outras camadas de segurança também, né? Controle ali do dispositivo, inventário de hardware e software, dá para, em ambos os dois parceiros, aqui as duas soluções acabam, cada uma agregando em um ponto, né, e se complementando. Bom, pessoal, em tela está aqui um guia sobre a nossa parceria, então quem puder escanear o QR Code aqui, caso queira ler um pouquinho mais, entender um pouquinho melhor sobre essa parceria, depois podem entrar em contato também com a gente para ter mais informações a respeito, né, ou até mesmo entender melhor os benefícios, pontos ali, níveis de parceria e afins. Então, vou eu começar aqui com os muito obrigados, né? Então, agradeço a participação, interações, as dúvidas que tiveram. A gente fica com o chat salvo, então quem a gente não respondeu, a gente entra em contato posteriormente. E aí, quem também tiver mais curiosidade, quiser testar, ver alguma outra demo, a gente vai trabalhando em conjunto. E a ideia é melhorar toda a possibilidade de serviço que vocês possam entregar. Bom, aí deixo para os outros palestrantes também. Vou me despedir então também aqui do lado da I7. Então, muito obrigado, pessoal, pela presença de todos. Como o Matheus disse, fica aí os nossos contatos também. Se vocês precisarem de alguma ajuda do lado da I7 aqui, podem entrar em contato comigo ou então entrar em contato com a Regiane, que a gente trabalha junto há um tempo aí. Estamos na parceria muito forte e o que vocês precisarem da gente aqui do nosso lado, ficamos à disposição. Obrigado, pessoal da Corp, obrigado, pessoal da I7, acho que foi bastante produtivo, com certeza gerou uma série de dúvidas e tem uma coisa bacana, que a Corp pode ajudar vocês nas duas linhas. Então, você já tem seu gerente de conta, pede ajuda, eles buscam aí quem precisar para a gente fazer uma apresentação específica para aquele caso que você quer, seja do lado da I7, seja do lado de tela, seja juntos. Tá bom? Muito obrigado. Um abraço a todos. Maravilha, Silvio. Eu agradeço aí a todos vocês, ao Silvio, Matheus, Rafael, ao time da Corp aí que está presente aqui também. Estouramos um pouquinho o tempo, mas eu acho que foi muito produtivo esse evento. Desejo uma boa tarde para vocês, bom negócio e muito, muito obrigado mesmo pela presença de todos vocês aqui nesse webinar. Eu acho que foi muito produtivo, com bastante conteúdo, como eu disse no começo. Então aproveitem, interajam conosco. Nossos account managers estão aí prontos para atendê-los, tá? Nossos gerentes de produto também, tanto o César quanto a Regiane, está pronto para esclarecer qualquer dúvida que vocês tenham. Contem conosco sempre, uma boa tarde e meu muito obrigado mais uma vez pela presença. Tchau, gente. Valeu, Tchau, tchau. Abraço, pessoal.